A paz, meus irmãos, continuação da nossa observação do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Este é o 11º vídeo a respeito desta observação. Então eu te peço, assista aos vídeos anteriores para que você tenha uma compreensão melhor, uma melhor compreensão deste vídeo de hoje, que falaremos a respeito, ou conversaremos, ou escavaremos a respeito de Juízes, capítulo 9, versículo 7, quando Jotão ele sobe ao Monte Gerizim para proferir a sua parábola. Então, eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando Está Escrito, ou seja, um observatório bíblico. Então, fique comigo, assista até o final este vídeo, interaja comigo mentalmente, verbalmente e com um exemplar da palavra de Deus. Fique comigo, leia comigo, vamos lá. Juízes capítulo 9, versículo 7 diz assim: e dizendo a Jotão o que anteriormente aconteceu. Você precisa ler os versículos anteriores. Aqui a gente não lê porque não dá tempo, porque senão o vídeo fica muito curto. Então você precisa aí pegar os versículos anteriores e os posteriores, ok? E pôs-se no cume do Monte Gerizim, olha aí o Monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, ouve-me, e Deus vos ouvirá a voz. Jotão significa, ou o significado de Jotão é Jeová é perfeito em tudo. Tudo que Deus faz é perfeito, nada é imperfeito, por mais que pareça não ter lógica, não ter cabimento, não está batendo, mas saiba de uma coisa: Deus ele é perfeito em tudo que fala, em toda a sua criação, em tudo, nada passou desapercebido de Deus e nem tampouco esta história. Jotão foi o filho mais novo, ou seja, o caçula de Gideão, que também era chamado de Jerubbaal. Jotão foi o filho de número 70, o filho de número 70 do seu casamento com mulheres judias, com mulheres de Israel, que Gideão também teve um filho com uma mulher de Siquém, do qual nós falaremos agora, daqui a pouco. E o nome dele, ele era Abimeleque. Então, Jotão foi o filho caçula de Gideão, que restou daquela chacina, daquela mortandade que nós conversamos no vídeo anterior, quando Abimeleque, o seu meio-irmão, armou uma cilada contra todos os seus meios-irmãos, filho de Gideão, e o matou a todos em uma rocha, ou seja, em um monte rochoso, em Ofra, na intenção de se tornar rei, na intenção de se autopromover a rei, e foi isso que aconteceu. As repreensões através da parábola de Jotão poderia se tornar em bênçãos se houvesse um arrependimento. Então olha aí, as repreensões de Jotão sobre o Monte Gerizim, através daquela parábola que ele proferiu ali das árvores, né, que está aqui registrado nesse Juízes capítulo 9, né, todo o capítulo 9, leia lá com atenção. Ela poderia se tornar, ou as maldições dentro daquela parábola, ou as repreensões poderiam se tornar em bênçãos. Bastava apenas o quê? Um arrependimento. Mas não houve ali um arrependimento.
Alguns se perguntam como ele conseguiu falar com toda aquela massa em Siquém, né? Eles estavam ali reunidos. Como ele teve uma voz, houve ali um empoderamento espiritual, ou seja, Deus deu a Jotão uma unção, uma autoridade na qual todos aqueles homens, todas aquelas mulheres, ou seja, todo aquele povo foi como que obrigados, porque nada mais nada menos do que quem estava falando era Jotão, o único filho que escapou de então um homem consagrado em Israel, que foi Gideão. Então todos deram atenção a ele, e Deus o empoderou a sua voz, as suas cordas vocais, e ele conseguiu atingir muita gente com a sua parábola, até porque também o Monte Gerizim e o Monte Ebal e o Monte das Oliveiras e outros montes ajudam, porque são montes que têm suas propriedades acústicas, ou seja, o vento bate descendo e leva até o vale, e ali se faz o eco. Como não atentaram para a parábola, ou seja, Abimeleque, seu meu irmão, o sanguinário, e os homens de Siquém não atentaram para a sua voz, o que aconteceu? As maldições do Monte Ebal, que foram proferidas há 150 anos, quando Josué parou com o povo para então armarem ciladas contra Canaã. Então essas maldições do Monte Ebal caíram sobre a vida de muitos ali em Siquém, e principalmente na vida de Abimeleque, seu meio-irmão ou filho de Gideão, com uma escrava de Siquém. Do Gerizim, ou seja, do Monte Gerizim, ele escolheu o Monte Gerizim para informar ou lembrar aqueles moradores que aquele monte ali foi o monte, ou era o monte da bênção. Então, se houvesse um arrependimento, eles seriam curados, eles seriam restaurados, porque ele estava falando do monte que foi proferido as bênçãos. Mas isso não aconteceu porque devido à desobediência. Então, se houvesse desobediência, as maldições proferidas do Monte Ebal. Se houvesse obediência, as bênçãos proferidas do Monte Gerizim. Há 150 anos, seis chefes de tribos tinham sido escolhidas para abençoar, para proferir e para abençoar o povo, profetizar bênçãos sobre o povo. E agora, naquele momento, em Jotão, aquele monte estava sendo usado para denunciar Siquém e denunciar Abimeleque. Pensa nisso, que por mais que você esteja na bênção, no monte da bênção, você pode estar aí sendo denunciado. Então vigia. A parábola trata da mal escolha ou da mal decisão de Abimeleque de se tornar ou de querer ou de se fazer rei sobre Israel. Contratar bandidos, contratarem matadores de aluguel com o dinheiro dos moradores ou dos seus compatriotas de Siquém. Então Siquém ali, o povo de Siquém estava sendo julgado também. Então ali Jotão, ele profetiza, ele profere aquela parábola para denunciar e para repreender aqueles moradores, e depois ele foge então para o sul, para Beer. Então,
nós temos aqui o primeiro homem se autopromover rei em Israel. E também nós temos aqui a primeira parábola. Abimeleque era um homem ruim, um homem sanguinário, então ele não poderia de forma alguma ter feito isso, porque tinha homens mais capazes ou melhores que ele em Israel, e ele sabia disso. Contudo, Israel queria que Gideão fosse rei sobre Israel. Gideão falou que não, absolutamente não, e que nenhum dos seus filhos, por mais bondoso que fosse, não seria, e que isso ficasse a cargo de Deus. Leia lá os capítulos anteriores. Os contextos, por favor, não se apeguem apenas em um versículo. Eu li aqui o contexto imediato e o contexto remoto. Eu li. Então Jotão foge. Os que dessem ouvidos à parábola de Jotão, lembre-se que nós não estamos falando de outra situação a não ser do Monte Gerizim, porque isso daqui é um estudo que dá comentário. Os que dessem ouvidos à parábola de Jotão escaparia do juízo futuro de Deus sobre Abimeleque, que nós vemos aí mais para frente um pouquinho, que Deus entrou com uma repreensão séria contra a vida dele e com a vida dos seus aliados. Então, quem desse ouvido escaparia, mas quem não desse morreria juntamente com Abimeleque. E foi isso que aconteceu nos textos próximos. Leia lá. Jesus nos alertou dos juízos futuros por meio de parábolas. Da mesma forma, Jesus nos alertou do juízo final, do arrebatamento e da semeadura que viria se nós não obedecêssemos, a sua palavra. Então, obedeça a palavra, fique com as palavras de Jesus, para que as maldições futuras não caiam sobre a sua vida. Faça o que é certo, faça o que é bom. Aprenda com a parábola de Jotão, que foi alertar, e se não obedecesse, se não voltasse atrás, o juízo estaria à porta de Abimeleque. Então, envie esse vídeo para alguém, compartilhe este vídeo para alguém, assista os anteriores, assista também os posteriores. Agora, o próximo, João 4:20, sobre a mulher samaritana. Tudo de bom para você, um ótimo dia, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. A paz.